Pessoal, então, bom dia aí. Hoje nós vamos começar a física 1, a parte de ondulatória. Ondulatória. Então, nós vamos começar a estudar a parte de ondas, né? Mas para a gente começar a estudar a parte de ondas, nós vamos começar mesmo em movimento harmônico, movimento harmônico simples, conhecido como MHS, movimento harmônico simples. O que é o movimento harmônico simples? O movimento harmônico simples é um movimento que tem ele ocorre em um certo período e tem uma certa frequência, né? Então, antes de mais nada, nós precisamos definir de novo, relembrar o que é período. Período. Nós temos que relembrar o que é período. Nós vimos lá em movimento circular, né? Período vai ser o T. E é o quê? É o tempo. Período é o tempo de duração. É o tempo de duração de um ciclo. Ou o tempo necessário para ocorrer um ciclo, tá? Período é o tempo necessário para ocorrer um ciclo. Unidade, nossa unidade. Opa. A unidade de período vai ser os segundos, o S minúsculo, tá? Nossa unidade é o segundo. Então, primeiro conceito, período. É o tempo de duração de um ciclo. Outro conceito que nós precisamos estar sempre alerta é a ideia de que frequência. É a ideia de frequência, tá? Que é o nosso Fzinho, é o número, é o número de ciclos que ocorre, que o corpo, né? Que o corpo, que o corpo realiza na unidade de tempo. Na unidade de tempo. É um número de ciclos que o corpo realiza na unidade de tempo. Unidade, né? Qual é a nossa unidade? Vai ser o Hertz, que é o Hz. Certo? Então lá, ó, frequência e a unidade é Hertz. Só para a gente lembrar uma situação que período é o tempo necessário para ocorrer um número, um ciclo, certo? E que frequência é o número de ciclos que ocorre em um determinado tempo. Por isso que a relação de um com a outra, a relação, ó, relação entre período e frequência
É como a relação de período e frequência. É o seguinte, se período é a variação de tempo em um determinado número, com número de ciclos, né? Um número de ciclos. Se eu isolar isso, eu tenho que número de ciclos é o tempo dividido pelo período. E frequência é o número dividido por delta t. Então, se eu substituir, eu tenho frequência, que é o número delta t dividido pelo período, dividido por delta t. Conservo a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta, isso quer dizer que a frequência é inverso do período. Aí a ideia, a frequência vai ser o inverso do quê? Do período. Então, todos os movimentos que forem periódicos, ele pode ser um movimento harmônico simples, tá? Então, lá, característica de um movimento harmônico simples. Vamos pôr aqui. Característica características do MHS, movimento harmônico simples. Quais são as características dele? Primeira característica, azulzinho, é um movimento retilíneo. É um movimento retilíneo. Outra característica é um movimento periódico. É um movimento periódico. É um movimento periódico. Vamos ver como a gente define esses movimentos. Oscilatório, vibratório. Então, lá. O que vai acontecer aí? Eu vou esquematizar, exemplificar um exemplo. Um exemplo nosso aqui. O que seria um exemplo nosso bem interessante? Vamos imaginar que eu tenho aqui um, uma molinha, não está deformada, presa a um bloquinho M, certo? Esse bloquinho ele pode ter movimento. Ele pode ter tanto velocidade para lá quanto velocidade para cá. Ele pode ficar variando aqui. Então, ele vai variar. Vai chegar uma situação em que esse bloquinho, a molinha vai esticar toda, que ele para. Isso quer dizer que nesse momento a velocidade é igual a quem? A zero. No que ele para, ele volta. Ele vai chegar em outra situação, que acontece o seguinte: a molinha comprime e ele para outra vez. Velocidade igual a zero. Se vocês perceberem,
isto ele vai ficar oscilando em cima disso aí. Aqui ficou um pouquinho maior. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para ficar legal. Ele vai ficar oscilando no momento em que ele para e no momento que ele para também. Isso aqui, esse tamanho que ele para, nós vamos chamar de amplitude. Essa distância aqui, nós vamos chamar de amplitude. Você vai perceber que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele está na sua amplitude. Ele vai estar na amplitude. Então, isso é um movimento que, um exemplo de um movimento, é retilíneo e periódico, né? Então, eu preciso conhecer algumas grandezas aqui, tá? Então, grandezas, vou pôr aqui, grandezas do MHS, movimento harmônico que simples. Primeira grandeza que nós temos, a primeira grandeza chamada elocação ao nosso X. O que é elocação? É o espaço do ponto P, ponto P do sistema ó, é o espaço do ponto P no sistema de coordenadas o sistema de coordenadas de abscissas definido sobre a reta ou trajetória, né? Sobre a trajetória ó, ele, se você observar o nosso exemplo, ele não vai e volta, então ele não vai variando x e x. Essa é a locação. Outro conceito que nós temos que é importante é amplitude. Nosso A. Vamos lá. É em valor absoluto. Valor absoluto é o valor português. Ou valor positivo, né? É a enlocação máxima. Enlocação máxima do ponto P, que é esse ponto, que é o ponto de equilíbrio. A elocação é em valor absoluto a enlocação máxima do ponto P. Tá bom. Outra coisa que eu preciso saber, um outro termo, chamado de pulsação. Nossa,
Pulsação. O que é a pulsação? A pulsação é a nossa velocidade angular. A pulsação, lá para o movimento uniforme, movimento circular uniforme, seria, é o quê? Vamos lá. A pulsação é a grandeza física, é a grandeza física que denota o período ou a frequência. Mediante as relações. Quais são elas? Velocidade angular é 2π dividido pelo período, ou pulsação, né? A pulsação é 2π vezes a frequência. Certo? Isto é nossas relações aí de pulsação. Eu posso usar tanto o período quanto a frequência. Certo? Outras grandezas, a primeira aí, as grandezas, né? A pulsação é a grandeza física que denota o período ou frequência mediante as relações. Nós já sabemos. E aí, nós temos o seguinte, gente. Ele traz várias outras coisinhas, mas eu quero. Primeiro, nós vamos estudar. Ele traz várias funçõezinhas. Primeiro, traz as funções de. Eu vou precisar demonstrar todas. Então, vamos lá. Beleza. Então, lá, ó, característica do movimento harmônico simples, vimos grandezas do movimento harmônico simples, agora nós vamos ver as forças. Vamos lá. Forças no MHS, movimento harmônico simples. Galera, agora é só demonstração. Segunda lei, a segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Tá bom. Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Se a força resultante é o produto da massa pela aceleração, o que eu posso definir? A função da aceleração, vamos pensar aqui uma coisa. Eu posso definir que minha aceleração, vou definir assim, ó, que a aceleração é dada da seguinte forma: a aceleração, como que eu cheguei a isso, hein? É menos a pulsação ao quadrado vezes a elocação. A aceleração é menos a elocação ao quadrado vezes, ó, a pulsação ao quadrado vezes a elocação. Como que eu cheguei a isso? Lá devido ao quê? Movimento harmônico simples, tá? Então, substituindo,
quem será a minha força? A força resultante será igual à massa vezes quem? Ó, mais vezes menos, menos quem? A pulsação vezes a elocação. Essa força também é conhecida como Kx, né? Que é a força elástica. Nossa força elástica, ela também é conhecida como essa. Força elástica, então ela vai ser o K vezes X. Que isso aqui é K menos K vezes X, né? Por causa do valor negativo. Certo? Continuando. Nós precisamos estudar forças, já vimos força. Vamos lá ver período do sistema, massa, mola. Período do sistema, massa, o quê? Mola. Por quê? Se você perceber, a molinha não vai e volta, ela vai e o quê? E volta. Se ela vai e volta, ela tem o quê? Gente, é lembrar desse sistema, esse sistema mola massa, tá vendo? Ele vai e volta, vai e volta. Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar, como é a pulsação? Opa, pulsação. Então, a pulsação. Como que se define a pulsação? Gente, é muita equaçãozinha, tá? A pulsação vai ser K, que é a constante elástica, dividido pela massa. Vamos lá. K, constante elástica, M, massa do bloco, constante elástica, massa do bloco. E V, a pulsação. Tá bom. Eu posso definir várias coisinhas aqui, né? O período, né? Eu sei que pulsação é isso. E que período? Então, vamos pensar. Vamos, vamos começar a analisar. Pulsação, ou velocidade angular, é 2π, vamos lá, 2π dividido por quem? Pelo período. Então, eu posso afirmar que 2π dividido pelo período é igual a raiz de K sobre M, certo? Vou multiplicar o meio pelos extremos, então eu tenho que período vezes, ó, quem é período? Período vezes a raiz de quem? De K sobre M é igual a 2π. Ó, período, esse vezes esse, né? Estava dividindo, passei multiplicando. Igual a 2π. Se está multiplicando, passo dividindo. Então, período é igual a 2π dividido pela raiz de quem? De K sobre M. Invertendo,
Então, eu tenho que período é igual a 2π a raiz de m sobre k. Então, aqui eu já tenho o período, ou melhor, o nosso período de pulsação, né? Período de pulsação. E, por consequência, a frequência é o inverso, né? Então, a frequência vai ficar quem? O inverso disso. Então, é 1 sobre 2π, raiz de quem? De k dividido por n. Então, aqui é o período e aqui é quem? A frequência. Período e frequência de quem, gente? Um sistema mola, massa mola. Que é a mesma coisa de um sistema oscilatório mola vertical, né? Mesma coisa. O período no sistema massa-mola. Agora nós vamos para o período, o pêndulo simples, né? Aqui nós estamos estudando quem, gente? Massa-mola, que é esse exemplo aqui, ó, que vai e volta, certo? Vai e volta. Só equaçõezinhas. Uma equação dentro da outra. Agora, nós vamos estudar o pêndulo simples. Nossa aula, primeiro horário, vai até que horas? 10h20, né? Beleza. Beleza. Vamos aí agora falar do pêndulo simples. Então é o seguinte: o que é um pêndulo simples? Vou imaginar que eu tenho aqui um objeto que tem uma certa massa, certo? Que ele oscila nesse, vamos desenhar isso direitinho, ele oscila chegando, ó, nesse ponto, chegando nesse ponto, ele está oscilando. Então, se ele está oscilando, vamos primeiro identificar as forças. Que força que eu tenho aqui? Força-peso, que é vertical e voltar para baixo, né? Força-peso, que é vertical e voltar para baixo. Tá, eu tenho uma força de tração aqui no fio. A força de tração aqui no fio. E se você observar, ele oscila. E aqui, ó, traçando bem aqui, aqui é meu ponto P ou ponto de origem. Ele vai oscilar de lá para cá, daqui para lá. Certo? Você observa que formou um ângulo. Tudo bem? Formou um ângulo. Ao formar um ângulo, nós temos o quê? Olhando aqui, ó, como eixo, aqui seria meu eixo Y, e perpendicular a ele seria meu eixo quem? X. Então eu poderia decompor essa força-peso.
Decompondo essa força-peso, eu teria Px. Decompondo a força-peso, eu teria Py, certo? Lembrando que esse ângulo, θ ali, é igual a esse θ aqui, que é igual a esse θ aqui, certo? O ângulo θ, né, é igual a esse θ ali. Lógico, essa distância daqui até aqui, essa distância, vou chamar de L, tá? Vai ser o nosso L. E ele, essa abertura aqui, nosso L, que é o mesmo daqui, e essa abertura aqui, eu vou chamar de X, ó. Essa aqui. Essa abertura é X. Então, nós temos aí. Vamos começar a pensar. Quem é o PY? Só para começar. Olhando para o peso, né? Vamos ver o peso. Peso. Eu sei que peso é a massa vezes a gravidade. Só que nesse caso aí, o peso vai ser quem? Quem é o nosso peso? Eu vou usar o PY, né? O PY. Quem vai ser esse nosso peso aí? Como eu quero ver o do movimento, vou usar o PX. PX, então, é quem? Só para a gente começar a olhar, eu vou olhar cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa P. Então, P de x é igual ao peso vezes o seno de θ. Então, Px é igual à massa, a gravidade, vezes o seno de θ. P de x é igual à gravidade vezes o seno de θ. Mas quem é θ? Seno de θ. O θ meu é cateto oposto e hipotenusa. O meu θ, o meu seno de θ é x sobre L. Então, Px, o meu Px é igual a massa, a gravidade, vezes o seno, quem é o θ, x sobre L. Então, vai ficar x sobre L. Outra equação. Como são ângulos aceitáveis, né, são menores, então eu posso calcular que o peso total é a massa, a gravidade, x sobre L. X sobre L. Isto é o pêndulo simples, o peso. É muita equação, né, galera? Muita equação. Muitas equaçõezinhas. Vamos lá, só para terminar. Nós temos aí o período, né? O período do pêndulo simples. Período,  ， , ， , ，, ，, ，, ，, ，, ，, , ，, ，, , ，, , , , ，, , 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
de oscilação do pêndulo simples. O período de oscilação do pêndulo simples, que é 2π. Sai de lá, ó, gente. 2π. Em vez de ser massa, vai ser quem? A raiz de quem? Do comprimento dividido pela gravidade. Isso é o período de um pêndulo simples. Certo? Galera, eu vou salvar isso aqui para vocês. Essa primeira parte, tá? Vou salvar, tá? Já vou enviar lá para vocês no grupo. Tá salvo aí. E aí, 11h35 nós voltamos. Beleza? Até 11h35 com vocês. Valeu!